Hoje nós estamos diante da questão número 84 do Livro dos Espíritos, que começa um subtópico novo, que é o mundo normal primitivo. E a pergunta é: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências corpóreas. Essa divisão ela é mais didática, né? Que, por causa das diferenças dimensionais, a gente não tem um contato, a gente não toca, não vê, não percebe, mas é como se estivesse todo mundo no mesmo lugar. É a história daquele filme, né? Tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. As dimensões elas se superpõem, então a gente pode estar aqui e estar uma sequência de espíritos do mesmo espaço em dimensões diferentes que não têm acesso uns aos outros, né? Então, é uma questão mais didática para a gente entender que a gente vive numa dimensão e os espíritos vivem em outra. Como existem seres mais evoluídos, né? Como a gente já viu até em alguns livros, que esses espíritos que a gente consegue visualizar uma dimensão acima da nossa, não conseguem visualizar da mesma forma que acontece com a gente os espíritos que estão numa dimensão mais, digamos assim, superior ou evoluída, como queiram chamar, né? Então, para complicar mais, vamos ver o que o Miramês fala. O mundo dos espíritos. A razão nos diz que, se existem espíritos, haverá de existir o mundo onde eles habitam, que chamamos de o mundo dos espíritos. E é de senso comum, entre os espiritualistas, que as dimensões de vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo, caminhando com a Terra em torno do Sol, e com este no espaço infinito. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. São levantados países, cidades e colônias sem conta, postos de socorro e variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam neste abençoado campo de vida. A Terra é uma cópia dessas construções, que podemos chamar fluídicas. O mundo dos espíritos é o mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes desta grande verdade. A missão das religiões de todo o mundo deveria ser a de colocar a criatura para mais próxima do mundo espiritual, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. A ciência dos homens está avançando para o espírito, por vezes sem o perceber. A qualquer hora, a bondade de Deus irá proporcionar um ambiente para o encontro, de sorte a alicerçar a fé, estendendo essa confiança pelas linhas da fraternidade. Hoje, já se sabe que a força mais poderosa se encontra oculta, e o estudo da personalidade humana está trazendo aos homens de ciência uma realidade mais profunda. Vive-se a era dos computadores em formas variáveis, mas que obedece à programação da inteligência humana. Com toda a perfeição que possam ter, eles não raciocinam, pois lhes falta inteligência, um dos atributos do espírito.
Muitos cérebros humanos têm sido dissecados em alguns setores da ciência. Ao não encontrá-la, ainda perguntam: onde está a inteligência? A própria ciência está muda a esta pergunta. Os espíritos, pela espiritualidade dos próprios homens, vêm dizer, respondendo à pergunta que inquieta a humanidade, que a inteligência é um atributo do espírito. Ela não foi gerada no corpo físico, é dom do espírito imortal. E é essa mesma inteligência que haverá de descobrir de onde ela veio e para onde ela vai, como muitos outros segredos da própria natureza, na gradação que é conveniente ao estado espiritual em que a criatura se encontra. Agora, já se sabe muito mais que antes, com o advento do espiritismo e outras filosofias que vêm surgindo por misericórdia de Deus para o esclarecimento dos homens. Não importa que neguem a existência de Deus e a sua magnânima bondade. Ele, sendo pai, espera o crescimento do filho e o coloca na escola da vida, no mesmo caminho por que passaram os outros mais velhos. Somos todos iguais diante do Senhor. Os conhecimentos sobre os fatos espirituais que existem na Terra são enormes. Basta buscarmos com humildade, e se acumularão celeiros de conhecimentos por amor de Deus, para o despertar dos homens, de sorte que eles possam reconhecer a fonte de onde promanaram e para onde devem ir, para a glória da vida e para a felicidade que o Senhor nos prometeu no seu seio de amor. Na verdade, assim como existe um mundo material, existe também um mundo espiritual, onde a vida será mais vida, quando amarmos da maneira que Jesus nos ensinou. Eu achei interessante, né, quando ele fala lá mais no início, a coisa das religiões, né, das religiosidades, terem um papel de descobrir, né, o conhecimento da existência desse mundo espiritual, né? Isso, no outro dia, eu estava conversando, né, e falei sobre isso também, é que, para mim, o grande papel, né, que faz o espiritismo se destacar não é a sua vertente científica ou moral, porque a moral religiosa ela segue os mesmos padrões em qualquer linha de filosofia ou religiosidade. Ela quer que as pessoas sejam boas em relação à sua própria vida, aos seus familiares, aos seus amigos. Então, elas não modificam muito esses aspectos. Então, eu sempre encarei assim, que o grande diferencial do espiritismo era justamente isso, trazer com mais profundidade uma coisa que todas as outras religiões falam muito en passant, de uma maneira muito sutil e superficial, que é da existência dessa vida espiritual. O espiritismo veio realmente para que a gente começasse a conhecer e entender melhor, e assim começasse a se conhecer melhor, entender melhor o próprio caminhar de cada um de nós no universo. Diga, Djair. Silvio, bom dia. Eu faço das suas palavras as minhas, que eu também vejo assim, porque moral, qualquer religião tem um fundamento moral, mas o conhecimento científico do espírito, quem tem o espiritismo. Por quê? Não é que nós, homens, soubemos, ou que veio algum ser iluminado aqui para a Terra e teve... Não, são os espíritos que passam as informações para a gente. Que há pouco tempo atrás, quem tinha as visões, que tinham isso, que tinham aquilo, eram queimados na fogueira, a gente sabe disso. E eu me lembro, quando era criança,
existia o estudo do cérebro, tentando entender que a inteligência do ser humano estava vinculada ao cérebro. Hoje em dia, grande maioria das pessoas já começa a ter essa sensibilidade que existe uma coisa além da matéria, que existe o espírito. Mesmo nesses meios de religiosos, eles começam, pelo menos eu vejo sob minha ótica, eles começam a ver, então, o que acontece. Hoje em dia, como já tem esses métodos avançados de ultrassonografia, essas visões do cérebro, né? Então já começa a ver os segmentos, as partes onde é projetada a dor, isso e aquilo. Então isso tudo está vinculado ao quê? Que eles já começam a ficar assim, não pode ser daí, a origem tem que ser do espírito. E outra coisa que está acontecendo, muitos médicos também seguem essa linha espírita e começam a levar a racionalidade espiritual, porque é racional. Porque às vezes quando eu falo assim, algumas coisas do plano espiritual, como ele fala, é real. É tudo real. Esse mundo nosso aqui, por que eu falo isso assim real? É uma coisa muito legal, porque você sente você mesmo. Eu falo assim, eu estou aqui na Terra, mas eu não me sinto eu mesmo, porque eu sou dentro dessa matéria aqui. Essa matéria me caça o que eu sou eu mesmo. E quando eu estou desprendido dela, eu tenho a plena consciência de Deus sem precisar me esforçar. Ele já está dentro de mim. Eu tenho a plena consciência da minha existência. É outro plano, quer dizer, é um salto gigantesco. É só isso que eu queria falar. Tem um segundo aspecto dessa leitura que me chamou muita atenção também, que foi essa parte aqui da inteligência, né? Que, da mesma forma que ele citou aqui, que dissecavam cérebros para achar inteligência, né? A gente também, se a gente tem históricos de se fazer isso para achar a alma. E o que eu achei interessante é, como ele diz aqui, que não só apenas que é um atributo do espírito, mas que de onde ela veio e para onde ela vai, essa mesma inteligência haverá de descobrir, como muitos outros segredos da própria natureza, na gradação que é conveniente ao estado espiritual em que a criatura se encontra. Que é uma coisa que Miramês tenta incutir na gente praticamente todas as vezes que ele fala nesse contexto, né, dessa série de filosofia espiritual, é que os conhecimentos estão presentes o tempo todo ao nosso redor. A gente não descobre nada, eles estão ali. A gente, aos poucos, vai percebendo e entendendo aquilo que sempre existiu ao nosso lado. São as descobertas das leis da física, as leis do universo, elas não foram inventadas naquele momento em que elas foram descobertas. Elas sempre estiveram ali. Naquele momento, alguém conseguiu entender o que ela significava. E assim vai acontecendo com tudo na nossa vida. Todas essas questões, né, já para trás, que a gente viu o Kardec levantar, algumas a gente já entende melhor, outras a gente continua não entendendo bem, mas esse entendimento é gradativo e conforme a gente vai melhorando a nossa capacidade de compreensão, de conscientização. E isso vem ao seu tempo. É uma das máximas que se repete muito, né? Cada um tem o seu tempo, tudo ao seu tempo. E o conhecimento, né? A nossa expansão, digamos assim, consciencial, o entendimento das coisas ao nosso redor, também acontece conforme a gente tem capacidade para isso. Não adianta eu pegar um tema, um assunto, ou uma pesquisa que eu não tenha absolutamente noção de nada sobre aquilo, por mais que eu leia, eu não vou entender, até o ponto que, sei lá, algum gatilho seja disparado, ou eu desenvolvo alguma capacidade que se encontrava adormecida, que ela permita que eu consiga entender aquilo, a coisa não rola.
A gente tem que estar preparado para receber o conhecimento. Senão ele é como água jogada num muro de pedra. Ela bate e cai. Silvio, eu acho assim, isso que você está falando me lembra muito a questão dos véus. É como se tivesse vários véus, né? E a gente vai levantando os véus, vai desvelando, né? E aí vai descobrindo. E é interessante quando a gente, quando se fala de dimensões, de tudo, né? E muitas vezes a gente sente, a gente ainda não consegue. É como se o véu fosse quase transparente. Eu acho assim, são véus e os véus vão ficando mais claros, mais claros, mais claros, até ficarem transparentes, até a gente desvelar, né? E tem horas que a sensação que o véu tá translúcido, você tá quase enxergando, né? Você tá sentindo, você tem essa percepção, mas você ainda não consegue compreender, né? E aí parece que chega uma hora assim que até nisso aí não precisa mais compreender também. Aí tá bem, mas é como se fossem véus e a gente vai sentindo isso no decorrer da vida da gente. A gente vai olhando as experiências, os porquês, né? Os reencontros, os encontros, as coisas como elas vão funcionando e de repente vão se encaixando e você fala assim, gente, como as coisas estão sendo construídas na vida da gente há anos e que hoje tem uma solução e você fala assim, mas já começou a construção lá atrás e parece que vai se desvelando e essa coisa dos espíritos, né? Essa sensação de que a história do não estamos sós, né? De que tem coisas, né? Eu vejo muito isso como véus. É como se a gente vai tirando os véus e os véus vão ficando mais claros, mais transparentes, né? No começo dá aquela angústia, né? Porque você vê uma quase e você quer ver aquilo que está ali atrás, né? Daquele véu, aquela sombra, e você fica naquela ansiedade de ver, e depois ele vai ficando cada vez mais clarinho, e aquilo vai se tornando mais fácil e menos angustiante, até que a gente, né, levanta ele e a gente fica tranquilo, né? Eu vejo assim. Acredito que seja assim mesmo, né? É descascando a cebola, né? Casca por casca, até a gente chegar ao âmago da coisa. Às vezes a nossa ansiedade, né, faz com que a gente queira correr, né? E às vezes isso faz com que a gente se atrapalhe. Mas essa sensação que você estava descrevendo do quando o véu está quase assim, tu está quase vendo com nitidez do outro lado, mas ainda não está percebendo todos os detalhes, eu acho que é uma coisa que ainda angustia muito o ser humano encarnado. De, acha que está quase descobrindo a verdade absoluta, mas não consegue chegar lá. Diga, Jair. Pegando justamente esse gancho da diva aí, olha só aí embaixo. Os conhecimentos sobre os fatos espirituais que existem na Terra são enormes. Está bem embaixo isso, são enormes. Basta buscarmos com humildade, que é o véu que ela está falando, né? Que se acumularão celeiros de conhecimentos por amor de Deus para o despertar dos homens. Isso aí, entendeu? Não tem como agora. Só que, veja só, ele fala assim, parte da gente, tudo parte da gente. Só que eu vi, por exemplo, acho que foi Laércio Ribeiro que eu vi, não me lembro mais. Ele falou, e os livros também já estão falando isso, que vai chegar um tempo que já não vai mais precisar do médium, sabe? Todos serão médios, todos se virão, todos participarão. Então, essa coisa que a Diva acabou de falar aí, vai vir tudo por terra, entendeu? Vai chegar esse momento, vai. Como nós estamos estudando isso aqui. Há pouco tempo atrás se reuniu como a gente se reúne hoje em dia, era inviável até em termos de, não de tecnologia, mas em termos de perseguição
a doutrina espírita, qualquer coisa que fosse fora da Bíblia, né? Era motivo de perseguição, fogueira e tudo mais. Isso há pouco tempo atrás, inclusive, em certos segmentos religiosos de hoje em dia, pinta o espiritismo como coisa do demônio, e daí sucessivamente, é só isso. Eu fico muito curiosa para saber, assim, saber não, às vezes me vem na mente de como será o homem pós-inteligência artificial, né? Porque ele está investindo muita coisa nessa era da inteligência artificial, e como vai ser a sedimentação e a curiosidade dessas pessoas que estão nascendo nessa geração de agora. Porque, às vezes, a gente vê uma preguiça, vou botar assim entre aspas, tá, gente? Não estou taxando nem julgando, mas a gente vê uma preguiça de pensar numa juventude que tem não o conhecimento, mas a informação, porque você tem informação não quer dizer que você tem conhecimento. Que tenha uma série de informações muito facilmente acessáveis. E eu não digo que é a classe A, classe B, classe C, não tem classe. Todo mundo praticamente tem acesso, porque praticamente todo mundo tem um telefone celular. Tem uma rede de Wi-Fi, às vezes disponível, às vezes não tão disponível, mas que consegue acessar. Como serão esses seres, esses indivíduos? Eles vão buscar uma espiritualidade? Eu fico curiosa, sabe? Às vezes até um pouco temerosa, mas tento visualizar de que isso vem para o bem. Mas eu fico realmente curiosa com relação a isso. Eu posso falar uma coisa? Me desculpe, vejo como tabu. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês interessante. Quando surgiu a máquina, a calculadora digital, um trambolho. Eu estava no científico. Aí um aluno, eu estudava no colégio militar, o aluno apresentou aquela coisa que tinha trazido dos Estados Unidos. Os professores não sabiam como fazer que o aluno não tivesse acesso àquilo. Deu para você entender? Então foi um pandemônio, uma confusão danada dentro do colégio. Se proibia, não proibia. E para ele, porque a gente foi acostumado a decorar tabuada e fazer tudo no raciocínio. Parece, hoje em dia a sociedade já sabe como lidar com essa calculadora, já está esse assunto superado. Os alunos estão estudando tudo. Então, existe um método pedagógico também do ensino. Como será esse método pedagógico do ensino? Eu não sei. Aí é a tua resposta, tá? Porque vão ser seres que já vêm com essa preparação da inteligência artificial e estão postos chaves para desenvolver esse método pedagógico de lidar com isso. Eu estou te dando esse exemplo, foi isso. Foi assim, lembra quando surgiu o CD que as pessoas pirateavam? Não pirateia CD que quebra o aparelho, inventava tanto, tudo fruto de uma ignorância. Depois, hoje em dia, nem mais CD tem, entende? Hoje em dia o celular faz tudo. E até levando, teus filhos estão estudando, aí eles ficam com preguiça. Por que eles ficam? Eles têm que raciocinar. Por isso que o método pedagógico hoje é muito vinculado, não sei se a Fernanda está aí, professoras podem explicar melhor do que eu. Está tudo vinculado ao raciocínio, coisa que a gente não era. Nós não fomos condicionados a raciocínio. Raciocínio veio com o tempo. Mas as crianças hoje em dia é tudo em cima do raciocínio, porque a informação, ela pega o celular e tem tudo. Ela tem que saber fazer a conexão dessas informações. É só isso, eu vejo sim. Eu acredito que veio para o bem também, o Djaí. Porque o que você puder usar a sua mente para coisas melhores, a máquina pode fazer. Mas o período de transição é que é a chave da coisa, né? Veja só, você uma vez eu estava num lugar que eu frequento, na década de 70. Teve uma mensagem que me gravou, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, que falou o seguinte, que o agricultor, ele
O agricultor do século que está para vir não será mais aquele agricultor de mão na enxada, pé rachado e ficando no sol direto. Falou assim, ó. O agricultor do século, esse século XXI, será um homem que ficará sentado em uma máquina climatizada com sementes selecionadas. Isso acontece hoje em dia. Então, aquele agricultor que a gente conhece de pé rachado e ficar no sol a sol não deixou de existir. Então, houve uma adaptação da sociedade, sabe? Então, essas perguntas que você fez aí fica complicado para a gente responder, mas a única coisa que a gente pode ter noção é, olhando o passado, viu que teve muitas coisas de ruptura. Vamos raciocinar? Christian Barnard, quando teve o negócio do transplante de coração, os transportes, aí os espíritos, o próprio meio espiritual, é pecado, não é pecado, é karma, não é karma, é isso, é aquilo, sabe? Cada um escrevia uma coisa, cada um falava uma coisa, vamos raciocinar. E hoje em dia isso está uma coisa que já todo mundo já aceita. E transplante de órgão é uma coisa corriqueira, vamos falar assim, sabe? Isso aí na época era tabu. Como? Ah, não, você nasceu para ter esse corpo e você não pode trocar. Teu coração é esse, você tem que ficar com esse. Sabe? Não tinha essas coisas, ninguém sabia. O próprio meio espírita não sabia como lidar com esse tabu. Hoje a gente já sabe, então vamos em frente, só isso.